Não faça universidade de música, acredita em mim, você não precisa disso. E esse vídeo aqui é para te provar com argumentações lógicas e da minha própria experiência no ensino superior em música. Por que que você não precisa, não deve fazer a universidade? Calma que isso não vai ser um ataque à universidade. Eu faço parte da universidade, eu vim dela e pretendo até voltar para ela e eu vou também falar das vantagens da universidade. Eu já vou te dar moral logo de cara de que universidade é sim bom e você aprende muito com ela, mas não necessariamente para seguir os seus objetivos você precisa dela. O vídeo é sobre isso. Quais são os seus objetivos? O que te motiva a fazer música ou a querer ficar melhor? Tudo isso importa para decidir se você deve ou não entrar na universidade. Eu vou te ajudar a fazer essa decisão aqui. Meu nome é Serafim, eu sou compositor, professor e mestre em musicologia pela UDESC. Então, muito do que eu estou falando aqui para vocês é parte da minha experiência pessoal na Universidade do Estado de Santa Catarina. Vamos lá, por que que você não deve, você músico, não deve fazer universidade de música? Eu falando de mim agora, eu era desde o começo um músico muito obcecado em ficar melhor. Como eu acho que muitos são, faz parte da nossa cultura e não é nem um pouco saudável isso, inclusive. Da gente estar sempre competindo com outros para ficar melhor, para ser mais bem visto, para ser aceito numa banda, para conseguir trabalho. Ou só para se mostrar melhor, porque é dessa forma, competindo para se mostrar melhor, que a gente aparece nesse sistema de sociedade aqui, nesse atual momento histórico. Então eu fiz o seguinte pensamento. Como é que eu posso me levar a sério como músico? Levar a sério e desenvolver a minha musicalidade para chegar nesse nível profissional no qual eu posso, esse é o sonho, né? Só fazer música e não fazer mais nada. É o sonho que vendem pra gente. Agora a música é uma atividade fundamentalmente artística ligada para essa sociedade a ideias como entretenimento. Quem é que vai te dar dinheiro para isso? Só se você for muito, muito, muito bom. Daí toda a disciplina, empenho, sacrifício, tudo que a gente relaciona com essa cultura musical que estava me impelindo naquela época, 2012, a fazer o curso superior de música na UDESC, em Florianópolis. Moral da história, aprendi demais, evolui muito a minha musicalidade. Não é por causa disso que eu falo pra você não entrar lá. Tem muita coisa lá. Mas o que eu realmente queria e o que era mais importante pra mim, inclusive existencialmente, por que eu sou alegre fazendo música? Parece uma coisa idiota no mundo que quer muito dinheiro o tempo todo, as pessoas têm que sobreviver. Mas alegria é muito importante para mim. No fim, essa minha experiência na universidade não me preparou para uma profissão, por vários motivos que eu vou explicar para vocês depois. Também não teve nada ali que me ajudou sozinho, era o meu interesse que fazia com que eu evoluísse por meio das disciplinas, professores da universidade. O diploma parece que serve para alguma coisa, de fato serve. No meu caso, eu sou professor de música, tem uma legislação inclusive sobre aulas de artes e aulas de música em específico que torna a aula de música obrigatório. Então tem esse campo de trabalho e eu estive envolvido com ele, mas eu não me via como professor desde o começo. Isso é parte do problema do porquê que você quer entrar na universidade e às vezes fazer o curso de licenciatura, porque tem essa divisão, certo? Licenciatura e bacharelado. Na universidade de música você precisa escolher ou é um ou é o outro, são cursos totalmente diferentes. Eu fiz licenciatura, mas eu não fiz licenciatura pensando que eu queria ser um professor, e eu sei que isso talvez seja o seu caso. Isso é muito perigoso, tá? É um pensamento que vai fazer com você o que fez comigo. Vai fazer você confiar demais no ensino superior para te dar tudo o que você precisa para ser profissional e vai fazer você esquecer das partes mais importantes que não estão na universidade, caso você queira ser um músico profissional. Ok, tá, isso é muita coisa. Vamos pensar sobre os seus objetivos primeiro. Que tipo de músico que você quer ser? Como você tá vendo esse vídeo porque você talvez queira fazer universidade, eu imagino que você seja o tipo de pessoa que quer se profissionalizar, que quer, portanto, ganhar dinheiro fazendo música. Eu acho difícil você ser o segundo tipo de pessoa, que também existe, que pretende melhorar na música, que às vezes nem tem a música como profissão, mas quer muito melhorar na música, acha a música muito legal, muito interessante, e para essa pessoa a ideia de um curso superior de música parece realmente um suprassumo da musicalidade. É lá que está toda a musicalidade de uma nação, ou os melhores músicos, o melhor ensino. É fazendo esse tipo de estudo que você vai se diferenciar, se destacar, realmente evoluir.
E isso tudo é um mito. É um mito tanto pro tipo de músico que quer ser profissional, quanto pro tipo de músico que só quer se desenvolver. Pros dois, a ideia de que é necessário. Esse é o problema. A ideia de que seria de algum modo obrigatório ou natural que todo mundo vai passar pela universidade. Vai estudar, ralar muito pra passar no vestibular. Tudo isso pra quê? Porque você quer uma profissão que aquela universidade não está... As universidades em geral aqui no Brasil e o campo de trabalho não está preparado para te dar. Se você não tiver aquela coisa que eu detesto demais, mas nesse campo nosso é fundamental se você quer sobreviver, grana, que é você tem que ter a certa malandragem. Fazer contatos. Aquilo que eu não sou. Ser mais extrovertido, fazer contatos e ir atrás das pessoas. Então... sabe como é que a universidade pode ser interessante para pessoas que estão buscando isso? Se você prestar atenção na sua turma, nos professores, conhecer pessoas, fazer contato, talvez entrar na banda de experimentar gigs, certo? Trabalhos que alguém te convida para fazer. Isso pode acontecer na universidade. Então, esse aspecto de cena, tô vivendo a cena, a vida cultural ali dos músicos, ainda que no meio acadêmico, não é os músicos no sentido mais concreto dos trabalhadores que estão em barzinhos de noite ou em bandas, mas de certo modo é um círculo de músicos, então você está vivendo aquilo. E isso que eu falei agora, então, portanto, é uma vantagem de você estar na universidade, mas às vezes não vale a pena você estar ali só para isso. Você também pode ter contato com músico em outros lugares, é até mais fácil. Na universidade tem um certo acúmulo de pessoas que, porque elas estudaram mais, muito provavelmente, nem sempre, hoje está mudando, tem cotas aí e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas estudaram, tiveram meios, e a família tem meios de fazer com que aquela pessoa tenha um estudo mais clássico e desde a infância. Então foi construído um tipo de musicalidade. Tem muita gente assim, e tem muita gente que quer ser assim, e acha que ser assim é estar meio que no topo da ideia de musicalidade, do mundo da música, nosso, atual. E isso não é tão interessante. Mas, deixa eu só resumir dizendo o seguinte, tá? Você só quer se desenvolver na música, existem muitos recursos e instituições fora da universidade que podem te ajudar com isso. Existem, por exemplo, escolas de música, e tanto privadas quanto públicas em projeto social, e elas vão te ensinar música. Muitas vezes você tem que pagar, isso é verdade, então tem um problema aí. Tipo, por que o nosso acesso ao desenvolvimento musical não é mais público, mais gratuito? A lei de 2008, a gente tem uma lei em 2008 que faz com que o ensino de música seja obrigatório no ensino público. Mas essa lei não especifica exatamente como que a aula vai ser dada, e também é muito complicado enfrentar as situações reais do ensino fundamental e também no ensino médio em relação aos alunos, às condições da escola. É complicado às vezes desenvolver ali, por isso que muita gente vai pro particular, pega uma escola de música e se desenvolve. Você pode se desenvolver muito numa escola de música, com a ajuda de um tutor também, não precisa ser autodidata. E também eu acredito nisso no autodidatismo. Hoje em dia tem muito recurso na internet, tem aqui o YouTube onde você está me vendo, tem outros recursos, professores, aulas, isso não existia antes. Eu não sou tão velho assim, mas quando eu comecei na música isso também não era tão fácil assim de conseguir esse conhecimento. Ou seja, só gosta de música, não está pensando tanto assim em se profissionalizar, por que você vai para a universidade? Seria só um fetiche seu, mas se você gosta muito, vai lá. Mas não é necessário. Você que quer ganhar dinheiro, por outro lado, também não é necessário. Por quê? Você pode estar num conservatório, caso você queira ser um músico de concerto. Você pode entrar num projeto social que trabalha com orquestra. Existem muitos meios que você pode construir isso, desde a infância, inclusive, da pessoa, fora da universidade. Então, trabalho em orquestras, conservatórios, principalmente. E ainda que você queira ser um músico popular, trabalhar com gêneros populares e ganhar ainda um certo dinheiro com isso, novamente, tutores, professores particular, internet, escola de música, talvez até o conservatório clássico, vão te ajudar nisso também. E dá-lhe dinheiro. O nosso sistema público educacional não está preparado, ele não funciona muito bem para cultivar a musicalidade nas pessoas. A gente está tentando, mas não é tão fácil no sistema público fazer com que isso aconteça. Isso não tá certo, tá? Isso não é bom, isso revela um problema social. Mas isso é questão para um outro vídeo, discutir sobre essa problemática em específico. O ponto é que é assim, essa é a realidade.
tá, ok, deixa eu voltar a falar um pouco mais da minha experiência pessoal ali na UDESC, em 2012, mais ou menos de 2012 a 2016, eu fiz todo esse percurso. Então, o que é que você encontraria num curso superior, estadual no caso aqui, como o da UDESC? Primeira coisa e a mais importante, como eu já falei antes, tem licenciatura e tem bacharelado. Eles são cursos diferentes e você vai escolher na hora de fazer o vestibular. Se você vai para licenciatura, boa parte do seu curso, entenda isso, é isso que muita gente não entende. Se você vai para licenciatura porque você está pensando que é mais fácil ir para licenciatura, porque você está pensando que, bacharelado é só coisa de gente erudita que está querendo desenvolver música europeia clássica. Muitas vezes é verdade isso, em muitos cursos isso é verdade. Qual é o meu espaço de músico popular aqui nessa universidade? Vai ser no curso de licenciatura. Isso é uma armadilha, pessoal, porque você que entrou na universidade e não quer ser professor e foi para a licenciatura, a universidade vai ser um porre para você. Esse foi em parte o meu problema e o problema de muita gente da minha turma de licenciatura que detestava algumas disciplinas de didática. Hoje eu já acho mais interessante, mas realmente na época eu vi aquilo como algo que estava sendo imposto para mim. O que eu queria fazer era só fazer música. Mas eu fui para a licenciatura. Na licenciatura ele já pressupõe que você é mais ou menos musical, tem a disciplina de instrumento, você estuda instrumento na licenciatura, mas chega um momento que vira só didática, vira só metodologia. E finalmente o estágio curricular supervisionado. Você vê a legislação envolvida na ideia de aulas de música e cursos superiores de licenciatura, educação musical, você vai perceber que eles são todos muito bem voltados para formar professores de música por meio do estágio, por meio da experiência prática em escolas públicas e também projetos sociais. Então acaba que todo o seu curso é direcionado para esse estágio. Que tipo de aula você vai dar? Qual é o conceito da sua aula? Como que você vai formular isso? E uma vez na escola, você vai ter que observar a realidade escolar, vai ter que dialogar com outros profissionais, vai ter que ver o que dá para fazer nas condições daquela escola, a depender também da classe social dos alunos. É uma escola num bairro de classe média alta, é uma escola num bairro mais pobre, entende? Isso tudo gera problemáticas que é isso que você vai estar discutindo. A universidade está querendo te formar para isso. E eles não querem, os professores na área de educação musical não gostam se você está entrando ali só para aprender música e sair fora. Entende? Isso é um problema mesmo para as licenciaturas. É um problema que a criação do bacharelado em música popular eu acho que tenta resolver. Isso é uma realidade hoje em muitas universidades. Você pode fazer bacharelado em música popular e acho que isso realmente é uma coisa que ajuda, sabe? Ajuda a desafogar a área de licenciatura. Então muita gente que realmente não quer ser professor e não percebe que ser professor é interessante, pode tentar o seu bacharelado em música popular também. Mas isso não é a realidade de muitas universidades ainda não. Uma ideia muito nova, bacharelado em música popular. Ir pro bacharelado num sentido mais tradicionalista, que o bacharelado é sempre tipo música erudita clássica tradicionalmente. Ir para essa área é querer ser músico de concerto, tanto na orquestra, em qualquer instrumento que a universidade ensine, ou talvez como maestro, mas você está querendo estar envolvido naquele contexto que a gente chama de música de concerto. O estilo que se ensina no bacharelado, ele é muito, mas muito centrado mesmo, apenas numa única cultura, ele é monocultural, percebe? Ele é basicamente uma reprodução de valores musicais do século XIX, até às vezes do século XVIII. Existe um ar elitista que não é das pessoas que fazem o curso, obviamente não, nem dos professores, não é de não é outro indivíduo, mas que está ali por causa da história ligada a esse tipo de curso, a esse tipo de ensino, que é muito focado numa disciplina muito estrita, em valores como o da reprodução exata e da perfeição técnica. E tudo isso está muito ligado com o fato de ser uma cultura escrita, que documenta as suas obras e permite, por meio dessa documentação e notação musical, que elas então possam ser reproduzidas tal e qual. Então acaba sendo uma cultura que valora muito isso e por meio disso valora uma extrema disciplina e sacrifício pessoal por parte do músico. Então é muito difícil. Se você já não ama o repertório erudito clássico, se a sua família já não te colocou, talvez desde criança, a tocar piano, eu não vejo como sendo possível você sobreviver no bacharelado só porque você quer aprender um pouco mais de teoria, porque realmente no bacharelado não vão ter aquelas disciplinas de didática, é só estudo, mas na maior parte dos casos é estudo de um repertório específico.
Não é só no bacharelado também, isso é uma coisa da universidade como um todo, e é mais um motivo do porquê que a universidade às vezes não é um lugar tão bom, porque mesmo que você não esteja no bacharelado, se você está na licenciatura, quando você vai estudar teoria musical, por exemplo, uma disciplina que tem ali dentro do curso, essa é uma disciplina que você faz com o pessoal do bacharelado, então é a mesma coisa, é no fim uma disciplina do bacharelado que as pessoas da licenciatura acabam observando. Essa pelo menos foi muito assim a minha percepção. Deixa eu falar um pouco das disciplinas que tem no curso, né? Existe a disciplina de teoria musical, você vai no primeiro semestre ver teoria musical 1, mas depois tem a teoria musical 2, teoria musical 3, 4 até, então você vai se desenvolvendo com o passar dos anos em teoria musical. Existe também a aula de percepção musical, bem importante até porque muita gente entra na universidade sem perceber muito bem as coisas. Então também, percepção 1, 2, 3, 4. Você tem história da música, muito importante, tem prática de conjunto também, em que as pessoas de fato tocam alguma coisa. Então, porque muitos dos professores são do bacharelado, muitas das disciplinas são iguais do bacharelado, acaba que você tem uma certa visão ideológica universitária. Estou falando mais da UDESC, mas eu acho que isso é geral. Uma visão ideológica universitária que ainda é muito, muito centrada nesses valores europeus ocidentais de século XVIII e XIX, no que diz respeito à superioridade da música europeia, a superioridade dos valores. Ainda que isso não seja dito de forma autoconsciente, está explícito, ou melhor, está implícito na ementa, naquilo que você estuda. Por que você estuda a teoria dessa forma? Por que você é obrigado a ler e ler dessa forma? Por que você tem que estudar a teoria primeiro e não prática primeiro para a teoria depois? Por que a gente não está estudando etnomusicologia, a música de outros povos e culturas? E sobre as filosofias de música dos africanos e do pessoal da diáspora africana e todos esses estilos de música que se criaram no solo brasileiro e tudo isso daí? Então, nada disso é posto. Também não é posto questões mais filosóficas gerais, do tipo, tá, mas por que a gente está fazendo esse curso? A gente quer ser o quê na vida? Para que serve a música? Como que a música pode ajudar na sociedade? Eu não sei vocês, mas para mim isso acabou se tornando mais importante do que desenvolvimento pessoal, individual, musical meu. Eu sei que muitos de vocês estão nessa fase, estão buscando o desenvolvimento pessoal seu. Por isso que eu fiz esse vídeo. Agora vocês sabem que dá sim para aprender muita coisa na universidade, mas você realmente não precisa dela. Tudo aquilo que estava nas disciplinas de teoria e percepção, você pode aprender sozinho. De todo modo, eu ainda acho que para você que quer entrar na vida musical, entrar na cena e se profissionalizar, é sim, no fim das contas, apesar do título desse vídeo, é sim interessante ir para a universidade por causa do que eu falei antes, os contatos sociais, estabelecer contatos com as pessoas, oportunidades de emprego e gigs, etc. Então, independente da ementa, às vezes para você pode ser muito ruim ter que estar ali fazendo disciplinas didáticas e você detesta isso, mas no intervalo você conhece pessoas, tem prática em conjunto e acaba sendo no fim uma experiência muito interessante. Para mim, pelo menos, foi realmente muito bom. Não estou falando mal da universidade, foi muito bom. E é por eu ter visto como que foi bom, mais ou menos, o que aconteceu ali dentro, que eu sei que, tipo, muitos músicos bons existem que nunca passaram pela universidade, você sabe disso. Muitos músicos bons vão existir que nunca pisaram na universidade. Dentre esses músicos, alguns vão saber ler partitura, aprenderam por fora. Outros não vão saber. Alguns dos meus músicos preferidos são músicos não letrados nesse sentido. Então, de onde é que vem toda essa confiança na ideia de um músico completo, que percebe com percepção todas as notas, lê tudo à primeira vista, faz tudo isso, e daí depois talvez começa a improvisar ou compor sua própria música? Pra mim devia ser o contrário, de boa, você devia aprender a compor sua própria música, improvisar, e daí se você quiser, você enfrenta essa questão da teoria europeia clássica. Agora, ficar empurrando teoria europeia clássica ou as noções de um músico de concerto, ou mesmo na música popular, as noções de um músico profissional, que tem que necessariamente ficar competindo, sendo um FDP basicamente com os outros e com a ideia geral, porque você não pode ganhar dinheiro aqui se outras pessoas não estiverem perdendo. Essa é a lógica. Você é um músico, você está se dando bem, outras pessoas estão se dando mal, é por isso que você está ganhando mais. Não é só pelo seu valor, existe essa coisa da competitividade, tudo gira em torno do dinheiro. Então eu pessoalmente, não sei você tem a sua própria opinião, deixa aqui nos comentários. A minha opinião é que isso aí que eu falei agora, isso que eu acabei de falar, não caracteriza música em geral, música como um todo. É uma falsidade ideológica, que as pessoas vendam isso como sendo música em geral.
o que vem da narrativa falsa de que você precisa necessariamente ir para um curso superior caso você queira se profissionalizar na música ou só melhorar. A universidade, enfim, é mais uma opção possível. Diferente, claro, se você quiser ser um pesquisador na área de música, como por exemplo musicologia, que eu fiz um mestrado nessa área, então eu estou pesquisando sobre música, eu estou escrevendo sobre música. Se você quiser ser esse pesquisador ou um músico de concerto altamente renomado, tem caminhos na pós-graduação. Não é nem no curso superior, mas é nos mestrados e doutorados para desenvolver esses tipos de ideias. Então, sim, se você busca isso, a universidade é com certeza o único lugar que você tem que ir, você precisa ainda da universidade para desenvolver essas ideias. Mas eu sei, isso não é o que a maioria da gente aqui, a maioria de vocês está realmente buscando. Eu espero que seja lá o que for, que vocês encontrem isso, seja na universidade, seja fora dela, numa instituição ou noutra, sozinhos ou acompanhados, de forma autodidata ou com um tutor, que vocês encontrem o que vocês estão buscando na música. Mas não se esqueçam, não é sobre dinheiro. Se você quer ser um músico profissional, provavelmente você está buscando coisas para além disso. Às vezes é fama, às vezes é reconhecimento. Reconheça psicologicamente o que é que você realmente está buscando, porque isso pode te ajudar muito a tomar decisões importantes na sua vida sobre o que fazer e o que não fazer com música. Serafim, saindo fora.